e você vai sorrir e se divertir. Alegria garantida você encontra aqui. Vamos trazer pra você energia pra valer. Alegria pra cá, festa pra lá. O Alan está no ar. Vem pra cá, Luiz Rodrigues. Vamos trazer pra você energia pra valer. Alegria pra cá, festa pra lá. O Alan está no ar. Aê! Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Vamos bater um papo top? Então vamos lá! Vamos. Aê, que maravilha! Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, aqui ao nosso programa. E olha, eu queria logo começar Diga. sabendo como é que foi a tua infância. Cara, a gente vê que tu é bem dinâmico, bem alegre, bem alto astral. Mas quando tu era criança, tu era assim também? Conta aí um pouquinho. Rapaz, quando eu era criança, eu era bem, sabe, bem pestezinha que a gente fala, né? Ah, aquele menino é uma peste. Bom, eu era assim, eu fugia de casa, pulava a janela de casa, fugia. O meu irmão Deus do teve céu. uma infância mais fechada, né? Meus pais eram muito mais reservados. E aí, quando eu vim sendo caçula, eu quebrei totalmente os paradigmas daquilo que a gente costumeiramente tinha dentro de casa. Eu ia pra rua direto, pulava a janela, fugia, vivia na casa dos outros. Meu pai tinha um negócio de... Todo final do mês, né? Meu pai dava uma cesta de alimentos para os vizinhos ali, porque eu ia pra casa dos vizinhos e comia na casa dos vizinhos. Acabava o rancho dos vizinhos. Acabava o E rancho do aí vizinho. eu sempre fui uma criança muito brincalhona, uma criança muito também muito amável. Sempre fui muito de dar carinho para os meus pais, para os meus irmãos, de abraçar, de beijar, de cheirar, de sempre estar assim, demonstrando carinhos e afetos através de não somente de ações, mas acima de tudo algo mais palpável, né? Então eu sempre fui muito assim, muito animado, muito alegre, graças a Deus. Graças a Deus. E aí foi crescendo, teve a fase da adolescência. Como é que foi essa fase na escola, principalmente? E hoje tem muitos jovens que querem seguir, podem seguir o seu exemplo, mas dá pra seguir o teu exemplo? Como é que foi a tua adolescência? Olha, até eu encontrar Jesus não dá pra seguir muito não, que era uma criança muito... Eu sempre fui muito de bagunçar, de brincar, né? Sempre, Aham. desde que eu era criança, minha mãe era sempre chamada na escola, né? Daquele de sempre, né? Que quem é comunicador sempre tem, olha, teu filho conversa demais. Teu Mas filho... já foi expulso assim de sala? Não, nunca fui expulso não. Pô, Nunca eu fui já. expulso não. Já? Já. Eu nunca tive costume muito de gazetar aula, que a gente costuma falar, né? Ah, sim. Eu acredito que isso tudo eu só fiz no terceirão mesmo, depois que eu já tinha realmente passado de ano. Aí Já tá finalizando, né? aos 18 anos foi a minha primeira vez que eu matei aula. Aos Olha. 18 anos de idade. Mas assim, a minha adolescência sempre foi muito ligado no esporte. Sempre gostei muito de jogar bola, gostei muito de jogar handebol, gostava de jogar vôlei. Estudava bastante também. Nunca fui uma pessoa que não era dedicada. Sempre fui dedicado na escola, principalmente porque minha mãe é professora, né? Então minha mãe conhecia os meus professores, né? Então não tinha como eu fugir disso. Então eu era muito dedicado, mas conversava muito, gostava de bagunçar e tal, mas nada muito longe daquilo que que cotidianamente isso acontece nas famílias. Sempre fui muito de estar centrado na escola. Maravilha, mano. Olha, eu queria saber como é que foi que teve o início da tua vida junto com a comunicação. Já foi na adolescência que tu pensou, cara, é isso que eu quero fazer? Como é que foi? No meu primeiro ano do ensino médio, não, na verdade, no meu segundo ano do ensino médio, teve eleições para o Grêmio Estudantil, lá na minha escola, Interfé, Gilberto Mestrinho. E aí a nossa equipe formatou um projeto, né? E a gente acabou vencendo, e dentro desse projeto tinha a ativação da rádio da escola. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato assim, realmente com a comunicação. Aí na hora do intervalo, nós tínhamos 30 minutos de intervalo, na época que a gente conseguiu uma proposta do nosso Grêmio Estudantil. A gente Olha. conseguiu ampliar o tempo de recreio, né? E aí foi quando a gente começou a colocar em prática a rádio. E aí na rádio, no intervalo, a gente tocava as músicas e tal, fazia chamadas. Aí eu digo, poxa, que bacana isso.
E foi quando também apareceu a oportunidade de estagiar na Rádio Mel FM, que tinha lá em Tefé. E aí eu fiquei 3 meses, eu acho, na Rádio Mel FM, apresentava o Swing Brasil. A partir de agora, Swing Brasil na sua tela, trazendo samba, trazendo muito axé pra você. Isso depois de um programa da Universal. Tinha um programa da Universal, 11h30. Ia pro samba. 11h30 e aí entrava o axé com o Swing Brasil. E aí passei 3 meses e eu me apaixonei. Me apaixonei pela comunicação. Quando eu era pequeno, eu tinha vontade de ser ator, né? Eu gostava de assistir TV, e aí eu disse, poxa, eu queria poder estar em uma televisão, sonhava com isso e tal. Fiz uma oficina no Sesc com o saudoso Márcio Souza, né? Ele foi fazer uma oficina com o grupo de teatro do Sesc, e aí eu fiquei apaixonado por esse mundo das artes cênicas e tal. Então eu sempre fui para esse lado de artista, né? O lado das artes e tal, e comunicação. E aí foi quando eu decidi que realmente eu queria isso pra minha vida. Só que aí eu tinha uma namorada, né? E aí, quando eu comecei a me envolver com essa minha namorada, os pais dela não curtiam muito o fato de eu não estar fazendo faculdade e tudo mais. E aí eu disse, poxa, eu acho que eles não querem que eu namore com ela porque eu não tenho dinheiro. E aí eu comecei a buscar trabalhar ao invés de estudar. E aí quando apareceu a oportunidade de vir para Manaus, minha mãe disse, olha, tu vai fazer odonto. Aí eu fui fazer odonto, fiz um semestre de odonto, né, 6 meses de odonto, vi que não era para mim, desapontei minha mãe, e aí eu disse, eu quero fazer jornalismo. Não fechou a turma para rádio e TV, fechou só para jornalismo, aí eu comecei o jornalismo e foi quando as coisas começaram a acontecer. Eita, maravilha! Qual foi a tua primeira experiência na comunicação? Já foi como repórter ou não? Não. Minha primeira experiência foi na assessoria de comunicação. Eu estagiei na assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública. Meu primeiro contato ali realmente com o mundo, né, dentro do jornalismo, porque eu não tinha essa experiência, né? E por mais que você esteja estudando, na prática, inserido no mercado de trabalho, que você começa a entender como é que funciona o jornalismo. Eu fazia parte dos projetos da faculdade, fiz a TV que tinha na faculdade, né? TV Uninorte na época, e aí, muito nervoso, não sabia segurar o microfone, impostava a voz e tal. Sempre assim. Mas aí eu consegui essa oportunidade de estagiar na assessoria de comunicação. Quando eu comecei a ter um contato maior com isso, e aí eu disse, poxa, cara, que fascinante esse mundo da comunicação. Pra mim, que o jornalismo era a TV e você lá numa bancada e começar a trazer as notícias. Não, vai muito além disso. Eu descobri que tinha assessoria de imprensa, eu descobri que tinha também a questão de você trabalhar de forma mais particular também, de você ter sua própria empresa de comunicação e tal, e foi quando realmente eu disse, eu quero estar nesse mundo, eu quero fazer parte de tudo isso. Bom demais. E agora a gente passa para uma parte que se chama a televisão na tua vida. Isso aqui, ó. Cara, tu começou num programa muito legal que eu também fiz parte, que se chama... Tu fez? Fiz, o Comunidade... Sério? Comunidade Alerta. Foi, que era do Ronaldo Tabosa, né? Isso, Que o exato. Rai apresentava. Isso no meu ensino médio, eu estagiei lá. Que bacana. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Sangrenta. Sangrenta. A gente entrava num carro assim meio triste, pra subir uma ladeira era uma dificuldade. Pra gente fazer uma matéria. Esses bastidores aí, a gente não bastidores, conta, não, deixa lá. Todo mundo já passou perrengue. Alguns perrengues, né? Mas como é que foi a tua experiência nesse programa? Cara, na época passava na Band, né? foi fantástico, porque assim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Eu trabalhava pro Tabosa na clínica médica dele e eu era gerente. Tinha um salário X, um salário bem bom. E aí ele me demitiu. E quando ele me demitiu, eu fiquei assim, caramba, por que ele me demitiu? Não entendi até hoje. Mas aí depois ele me liga, olha, me disseram que tu faz jornalismo, né? Eu tenho um programa independente na Bandeirantes e quer vir trabalhar aqui? Eu digo, eu poderia ter dito não, né?
Poderia ter dito, não, você me demitiu. E ele disse, aí eu falei, eu quero. Ele disse, teu salário vai ser metade do salário que tu recebia quando era gerente. Aí eu, e assim eu digo, mas eu vou aceitar esse desafio, né? Eu preciso dessa experiência. E aí fui e comecei a fazer reportagem, não sabia, cara, fazer, assim, reportagem, eu não tinha noção. Por mais que eu tenha passado pela faculdade, na faculdade, como eu disse, a gente não aprende como é que funciona na prática. A gente tem a teoria. Na prática, a gente não sabe exatamente o que a gente vai enfrentar nas ruas. Então, assim, foi lá onde eu fui entendendo melhor como é que funcionava a televisão, né? Como gravar um SUP, que a gente fala muitas vezes, né? Que é às vezes um presencial, às vezes você faz o repórter paradinho e tudo mais. Narrava as imagens, então, com uma estrutura que também não é de uma TV, a gente tem que entender que o programa independente, ele é totalmente diferente do que um programa de uma emissora mesmo, inserido na grade de uma emissora. E foi quando eu tive essa noção. Foi lá também que eu tive a primeira oportunidade de apresentar e fui ganhando casca, né, realmente. Acredito que quando a gente passa por situações onde talvez você não tenha aquela estrutura preparada, você vai criando essa casca. E quando você tem a oportunidade de entrar em uma TV, de estar em uma emissora que tenha uma grade que permita você navegar por outras editorias, você já tem essa experiência, né? Você já sabe como fazer, porque você estava em uma estrutura totalmente diferente. Não desvalorizando a estrutura que eu encontrei, mas é totalmente diferente daquilo que a gente encontra em uma emissora realmente, quando você faz parte das grades e editorias que ela te permite, né? E foi ali, cara, eu abracei esse começo, abracei essa oportunidade e foi quando surgiu depois de 6 meses. Passei 6 meses ali no Comunidade Alerta e surgiu a oportunidade de ir pra TV em Tempo, né? Eu tinha um diretor na época que eu já tinha estudado com ele tinha pagado matéria na minha sala e eu tinha ele no Facebook e eu postava todas as minhas matérias que eu fazia no Comunidade Alerta no Facebook. E ele disse, olha, tem uma oportunidade aqui na TV em Tempo, vem fazer um teste. E aí foi quando eu fui fazer esse teste. Caramba, que show! Bom, tu lembra da tua primeira reportagem, do teu primeiro ao vivo? Tem vezes que a gente esquece, mas tem vezes que a gente não esquece. Eu lembro, meu primeiro ao vivo assim em televisão foi no Amazonsat. Como é que foi? Foi um programa chamado Sem Roteiro, que parece que até vai voltar. E era um programa de entretenimento, de entrevistas. Você sempre fez entretenimento, cara. Eu sempre amei. E a garganta secou. Nunca fez polícia, não? Não. Peraí, deixa eu ver se eu já fiz polícia. Não lembro. Não Sério? lembro, Não lembro. Mas apresentei jornal assim no... Convencional. Do Portal Tucumã. Um abraço pra todo mundo aí do Portal Tucumã. Portal Tucumã, um abraço. Mas, enfim... Tu lembra de alguma reportagem, assim, das tuas primeiras, primeiro corpício que tu cobriu? Eu lembro de uma reportagem do meu primeiro contato com a polícia factual, que a gente diz que é o que acontece na hora, que eu fiz para o Comunidade Alerta, que foi um corpo decapitado ali no passeio lá no próximo ao Parque do Mindu. Né? Descendo ali aquela ladeirinha ali que você passa a rotatória. Sabe a rota... Tu nunca fez polícia? Tá aí, porque a resposta aí. Sabe aquela rotatória que tem um negócio que ninguém entende até hoje? Que tem? Pois é. Aí descendo ali à direita de quem vem ali do CSU, tem o Parque do Mindu, lá os fundos do Parque do Mindu, né? E que você vai sair lá na Avenida das Torres depois. Ali, naquela área de mata, tinham deixado um corpo. Aí, beleza. Luiz, tem um corpo e tal, vamos lá. Eu digo, meu Deus do céu, um corpo. Ainda não tinha tido essa experiência, né, de encontrar um corpo. Sim. Chegamos lá e tal. Quando a gente viu, era um corpo decapitado. Ai, meu pai. Traduzindo pra você, que talvez não entenda esse termo, corpo sem cabeça. E aí eu olhei assim, eu fiquei assim, sabe, tremendo, porque foi meu primeiro contato com aquilo. Eu ainda não tinha feito uma matéria com um corpo ali estirado no chão. Quanto mais um corpo sem cabeça. E aí eu consegui gravar, assim, sabe, um material meio à boca, porque eu tava assustado com aquilo, né? E depois eu acabei ajudando o corpo a ser removido pelos caras do IML. Ai, meu Deus do céu! Eu tô te falando, uma loucura. E aí foi meu primeiro contato mesmo com aquela cena. Eu fiquei, assim, assustadíssimo.
minha primeira reportagem factual foi aquela, né? Eu só tinha feito aquela reportagem de tipo, a polícia prendeu em tal lugar, tal horário e tal. Que é quando a gente recebe aquela informação por meio via assessoria, né? Olha, tem essa informação aqui e tal. Mas um corpo ali estirado foi o meu primeiro contato e fiquei assustado, mas depois, não que tenha se tornado comum, não que a gente não tenha mais aquela sensibilidade, tá? Mas depois foi se tornando comum aquele tipo de reportagem. Mas até hoje eu acredito que não é comum a gente se deparar com alguém morto na rua, a gente perder essa sensibilidade, a gente já perdeu totalmente de tudo, né? Então, mas foi meu primeiro contato. Nossa, que experiência, hein? Agora, como é que chegou a TV A Crítica na tua vida? Logo depois que tu passou pelo Namira, já foi logo pra TV A Crítica? Me conta os detalhes. Bom, depois que eu recebi a oportunidade de fazer um teste lá na TV, me tornar um apresentador do Namira, eu passei lá 1 ano e 6 meses na TV em Tempo. 1 ano e 6 meses? 1 ano e 6 meses na TV em Tempo. Foi um período de aprendizagem, onde eu tive esse primeiro contato com TV mesmo, de estar numa redação de televisão, de conviver com apresentadores, de conviver, né? De conviver ali realmente com outros colegas, e foi crescimento. A TV em Tempo, ela te prepara realmente para qualquer outra emissora, né? Eu acredito que muita gente passava pela TV em Tempo, hoje TV Norte. A gente comentava que era uma emissora de transição, né? Porque você chegava na TV em Tempo e você ia para um outro lugar. E ali eu aprendi muita coisa. Aprendi como me portar no ao vivo, aprendi a fazer reportagem, a escrever, né? Eu não tinha noção. Quando a gente vem de um programa independente, a gente não tem noção de VT, de como escrever. Sugestão de cabeça, o corpo de uma matéria, off, sonora, off, passagem, a gente não tem essa noção. Quando a gente vem de um portal, quando a gente vem de um programa independente, a gente não tem isso. E foi onde eu fui bem desafiado mesmo profissionalmente. E aí eu pegava os textos do Márcio Azevedo, lembra do Márcio Azevedo? Que era da TV A Crítica antigamente, da Marquise também. E eu levava para casa para eu aprender a escrever. Né? Porque eu me desafiava, eu digo, poxa, eu não sei escrever, mas eu vou aprender. E aí depois de 1 ano e 6 meses, quase 2 anos, na verdade, surgiu a oportunidade de ir para a TV A Crítica, né? Eu sempre faço um propósito de oração para saber onde eu estou, para saber se eu ainda permaneço ali ou se Deus quer que eu já tenha uma outra... Fecha o ciclo, Fecha né? o ciclo, né? E aí eu tirei 3 meses de oração, jejum e tal. E aí Deus me deu a paz que eu precisava para dizer, esse caminho aqui, até aqui, é o que você precisava. Agora você tem que ir para um novo ciclo. E aí foi quando surgiu a oportunidade. O Bruno Fonseca foi quem intermediou. Brunoso, né? Um beijo, Bruno. Um abraço, meu querido. O Bruno, ele tem uma história, assim, lindo, fantástica na minha vida profissional, porque também, na época em que eu fui pra TV em Tempo, ele me recebeu super bem e ele já sabia antes mesmo de eu ter o resultado daquele teste que eu fiz. O Bruno disse, tu passou, é tu que vai lá pra TV. Aí eu disse, sério, sabe? Cara, que bacana. Sempre generoso, né? Encontrei ele na externa e ele me disse, eu fiquei super feliz. E aí eu soube da boca dele que eu tinha passado no teste e ia pra TV em Tempo. Depois desse ciclo, foi quando ele disse, olha, tem uma oportunidade aqui na TV A Crítica, conversa com a minha chefa, a Ádia. E aí foi quando ele me passou o número dela, eu entrei em contato e ela disse, eu te conheço, eu já queria que você estivesse aqui conosco, não precisa fazer teste, vem amanhã aqui na TV A Crítica pra gente conversar. E tudo aconteceu muito rápido, né? Eu acho que 3 dias depois eu já tava na TV A Crítica e até hoje tô lá. Desde 2020, eu entendo que 2020 foi muito cruel para muitas pessoas por conta da pandemia, coronavírus. Realmente. Mas para mim foi um ano de possibilidades. Foi quando surgiu a oportunidade de estar na TV A Crítica e aí, meu amigo, é história. Até hoje tô lá. Caramba! Eu queria saber agora, dentro da tua experiência, o que mais te marcou? Foi esse período de pandemia? Teve uma reportagem assim que tu, cara... mexeu contigo? Mexeu na tua estrutura humana, sabe? Eu acho que, assim, nós estávamos todos os dias, no 28 de agosto, nos hospitais de campanha,
Todos os dias nós estávamos ali entrando ao vivo, mas o que mais me marcou nesse período de pandemia foi quando eu pude substituir o Siqueira um dia, no momento em que nós recebemos a reportagem da primeira transferência de pacientes diagnosticados com Covid-19 foram transferidos de Manaus para o Hospital de Teresina, no Piauí. Foi a primeira transferência de pacientes. A gente lembra aqui a situação caótica que ficaram os hospitais aqui de Manaus e não tinha espaço para todo mundo que estava sendo diagnosticado e precisava de internação. Então o governo do estado fez uma parceria com o Hospital de Teresina, no Piauí, e fez essa transferência. Eu estava ao vivo, né, no Alerta Nacional na época. E aí, quando eu chamei essa reportagem e logo depois que voltou, não consegui conter as lágrimas. Eu comecei a chorar ao vivo, apresentando o Alerta, muito feliz e esperançoso com aquilo que estava acontecendo. Porque a gente sabe o caos que ficou a saúde naquela época, né? A gente estava acompanhando aquele cenário diariamente. Então, ver a possibilidade de pessoas sobreviverem, sendo encaminhadas para outras cidades, aquilo trouxe um pingo de esperança enorme que pra gente fazia toda a diferença naquele cenário em que nós estávamos inseridos. Então eu não aguentei, não segurei as lágrimas e aquilo foi muito impactante pra mim. E toda vez que eu revejo aquela cena, mexe um pouco com a gente, porque a gente sabe aquilo que nós enfrentamos aqui. É a humanidade, né? A gente precisa ter também, né, essa sensibilidade. Tem vezes que a gente não aguenta, mano. Nós somos humanos e é isso. Agora, eu queria saber da tua passagem também, assim, só voltando um pouquinho mais lá no passado, teve uma experiência na rádio que tu tava me contando. Sim. Lá em Tefé. Uhum. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência pra ti. Foi impactante tudo. também. Uhum. Eu acredito que tudo que é novo dá aquele frio na barriga na gente, né? Sim, com certeza. E tudo que a gente almeja, que a gente sonha, quando dão a oportunidade de acontecer, aí você, nossa, uma experiência nova, que coisa maravilhosa. E eu, jovem, eu sempre gostei muito de rádio, eu ouvia muito rádio e tal, gostava de música. E aí meu pai conseguiu, com um amigo dele, que era até então diretor lá na época, da Mel FM em Tefé, que eu estagiasse. Né? Depois que eu tive aquela experiência que eu contei aqui no colégio, de ter a rádio no intervalo lá da escola, e aí foi quando eu me apaixonei, e aí eu vi que tinha possibilidade, né, de estar em rádio. Aí foi quando o meu pai conseguiu essa oportunidade de estagiar lá na Mel FM, aí eu passei 3 meses lá apresentando o Swing Brasil, né, que entrava ao vivo ao meio-dia, acredito. Era meio-dia, saía da escola, ia direto pra rádio, 11h30 terminava, ia pra rádio e apresentava o Swing Brasil, que era um programa de música de axé, de samba, de pagode. E foi muito rica essa experiência, porque me deu a oportunidade de dizer, poxa, eu acho que isso faz sentido pra minha vida. Eu acho que isso é bacana, né? E onde eu consegui mergulhar nesse universo da comunicação de fato. É isso aí. Bom, agora eu queria voltar para a televisão e te perguntar como é que foi a tua primeira experiência apresentando o Alerta Nacional. Foi bacana? Qual foi esses detalhes assim que eu digo substituir o Siqueira Júnior? Como é que é isso? É uma responsabilidade gigante, né? Porque o Siqueira ele tem um público já consolidado. O público quer o Siqueira. Né? Então, quando você o substitui, primeiramente é difícil, porque o público quer o Siqueira, como eu falei, como eu bem deixei aqui claro pra ti. Então, qualquer coisa que seja diferente daquilo que o Siqueira pode te entregar, muitas vezes você tá à mercê de te julgarem, né? Então, as minhas primeiras experiências foram assim, com o público me massacrando e tal. Nossa, sério, nos comentários abria e o tudo. YouTube e o pessoal massacrando. Que é esse cara e tal, Meu quero Siqueira, Deus. quero Siqueira, quando Siqueira volta e tal e tudo mais. E aí eu deixei muito de ver os comentários justamente para que aquilo não entrasse no meu coração. Como era a minha primeira experiência também em um programa da dimensão que era o Alerta Nacional, que era para todo o Brasil pela Rede TV, então já estava, por si só, já entraria nervoso por ser um programa exibido para todo o Brasil. E depois era substituir o Siqueira, cara.
que era um cara que eu era fã, que era um cara que eu acompanhava já, que eu acompanhava há bastante tempo. Então, substituir o Siqueira era uma responsabilidade gigante pra mim, então eu ficava muito nervoso também, né? Mas aí eu fui me preparando, porque eu acho que acredito que eu substituí o Siqueira até 2025, pouco antes do Bruno voltar pra TV. Então, assim, aos poucos eu fui ganhando casca, como eu falei pra ti, amadurecendo, crescendo, a ponto de realmente a audiência do Alerta chegar e olhar pra mim, pô, é o Bispo, bora receber o Bispo fantástico, que bacana. E tanto é que eu encerrei o ciclo do Alerta Nacional dentro da Rede TV, né? O Siqueira tinha ficado de férias, e aí eu encerrei aquela passagem de bastão do ciclo da Rede TV para se tornar somente o Alerta, o novo Alerta na época, que ficou somente aqui pro Amazonas e para demais transmissoras da TV A Crítica. E foi um tempo maravilhoso, cara. A gente sempre, como eu falo pra ti, tudo aquilo que gera nervosismo, que gera aquele friozinho na barriga, é porque é novo e é porque a gente tá ganhando uma nova oportunidade. Então, no começo foi difícil, mas durante o meio e o final foi maravilhoso. Uma experiência maravilhosa, gigantesca, e que eu sou eternamente grato pela vida do Siqueira, que foi ferramenta mesmo de Deus pra minha vida, para que eu pudesse estar onde eu tô hoje. Show de bola. E agora, já aconteceu alguma situação inusitada? Claro que acredito que várias, né? Mas tem como tu citar uma ou duas ou três, é que tu quiser. Mas em qual sentido? Na televisão, ou por qualquer lugar que tu passou. Situação inusitada, engraçada, é algo, eu tava ali gravando, caí, ou então cinegrafista caiu, ou então... Fora os desafios do Siqueira que ele colocava pra eu fazer no Alerta, sim. tem vários também. Por exemplo, eu fiz uma matéria a respeito de um rapaz que tinha sido preso por furto. Acho que furto qualificado, alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, eu tava fazendo uma matéria em frente a uma delegacia. E aí, esse rapaz chegou lá pra mim, ei, tu lembra de mim? Aí eu... Meu Deus do céu. Aí eu digo, não sei. Aí ele fez uma matéria minha que eu havia sido preso e tal, e tu falou pra mim que eu precisava mudar de vida, né? Que eu precisava realmente usar aquilo como algo pra minha vida para que eu pudesse sair desse mundo do crime. Eu digo, é mesmo? Eu digo, é. Ele falou, agora eu tô trabalhando, viu? Aí eu digo, que bacana, caramba, cara, que mano, legal. Que legal. Que bacana. Ainda bem que eu não peguei muito pesado contigo, né? Dizer, não, você só falou lá que eu precisava mudar de vida porque tinha um pai, tinha uma mãe que estavam chorando, que não tinham sonhado isso pra mim. Eu digo, poxa, que bacana, cara. Nossa, que legal. Sucesso pra você, que Deus lhe abençoe. E depois que ele virou as costas, eu corri com medo, né? Né? Ainda bem que eu peguei leve, né? Vai que a gente pega muito pesado e a gente encontra alguém aí na rua. Não dá. É verdade. E agora, eu queria que tu contasse como é que foi essa transição para entrar no Manhã no Ar, que é hoje o programa que tu estás. Que é um programa, né, que informa logo no início do dia. Tu tá lá com as pessoas estão tomando café e estão te assistindo. Como é que é isso pra ti? É uma linha editorial que eu precisei realmente... eu fui exigido, né? E tudo aquilo que você é exigido profissionalmente te traz uma nova mentalidade para você realmente se preparar para isso. Eu vinha de uma linha editorial totalmente de polícia, de comunidade, né, que era o Alerta. E aí eu fui para uma linha editorial onde se tem política, onde se tem economia, onde se tem saúde e entre outros assuntos que eu ainda não dominava. Né? E digo aqui que eu ainda não domino, ainda estou procurando realmente amadurecer mais. E essa transição aconteceu no momento em que a formatação do Manhã no Ar ela ia mudar. Né? Até então, quem estava à frente era a nossa Ju Silva, que ficou durante um tempão ali no Manhã no Ar, segurou ali o manhã de forma muito linda, de forma muito bacana. Beijo, Ju. E aí foi quando surgiu essa oportunidade. Olha, Luiz, nós vamos ter novamente 2 apresentadores. O Manhã no Ar sempre teve 2 apresentadores, exceto esse período em que a Ju ficou à frente.
e nós queremos que você possa assumir. E aí, graças a Deus, nessa essa decisão de dupla, apareceu a Rose, né, na minha vida profissional, uma parceiraça que poxa, agrega muito, né? A Rose, ela é uma profissional, assim, de outro patamar, que eu costumo dizer, né? De Então, para eu excelência. estar ao lado dela, eu precisava melhorar. Eu não poderia chegar da forma como eu estava. Eu precisava entender realmente, ter domínio sobre os assuntos, sobre os temas, para que eu pudesse crescer e estar ao lado da Rose também, para poder entregar o melhor para o público de casa. E assim, ela é uma pessoa maravilhosa porque ela me ajuda a melhorar, ela me ajuda a crescer. É muito bacana quando nós temos profissionais e amigos e colegas que te ajudam a crescer, que te ajudam a amadurecer. E é isso que eu sinto todos os dias. E nós estamos num programa que começa realmente 6 em ponto, que entrega as primeiras informações para o público de casa, as primeiras sensações de como é que vai ser aquele dia, e é uma responsabilidade enorme. E eu me sinto muito feliz, né, realmente, de estar onde eu estou hoje. E me sinto muito, como é que eu posso dizer? Alegre, porque isso fez eu sair um pouco mais da minha zona de conforto, né? E tudo que nos faz sair da zona de conforto, tudo que nos traz como um confronto, às vezes se torna bom. Nem sempre é, mas às vezes se torna bom porque é algo que vai te fazer crescer, né? Então todo desafio, ele te faz crescer. E o Manhã no Ar me fez isso, me faz todos os dias. Show de bola. Agora, vamos para uma parte mais pessoal da tua vida. Bom, como é que tu conheceu a Janine? Só um minuto. Tua esposa. Conta pra gente. Um homem apaixonado. Se declara pra ela, pelo menos. Né? A gente vê no Instagram um homem romântico, aquele que entrega flores, presentes. Conta pra gente como surgiu esse relacionamento. Lembra que eu te falei que antes de ir pro Comunidade Alerta eu trabalhava numa clínica médica do Ronaldo Tabosi? Sim. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por certos lugares. Não que tenha sido uma experiência ruim, foi ótima experiência. Mas assim, não fazia sentido na minha vida. Eu fazia jornalismo, eu era envolvido muito com a igreja e tal. E sempre fui. E de repente apareceu essa oportunidade do nada, né? E foi quando eu tranquei minha faculdade nesse período, porque pra mim a minha vida tava sossegada. Digo, poxa, eu não preciso continuar jornalismo. Eu tô numa área totalmente diferente. Eu tô muito satisfeito aqui. E foi nessa empresa que eu encontrei a Janine, porque ela era da parte financeira, eu era gerente e ela cuidava da parte financeira, e aí foi quando eu a conheci, né? Ela era uma pessoa muito reservada, ela não era de papo com ninguém. E aí uma vez eu vi ela passando assim na porta da clínica. Aí eu disse, nossa, essa menina é metida, né? Eu digo, poxa, ela é bonita, mas ela é metida. Vou fazê-la conversar comigo. E aí a gente acabou que nós tínhamos amigos em comum que nos apresentaram. E aí eu pude conhecê-la melhor. Aí todos os dias os nossos amigos falavam, olha, Luiz é um homem de Deus e tu é uma mulher de Deus também. Olha, por que tu não fica com ele e tal? Isso ficou todos os dias sendo alimentado na minha vida e na dela, que fez com que a gente não quisesse um ao outro. Porque, estão forçando a barra. Poxa, mas aconteceu naturalmente. Só convidei ela uma vez pra sair. E foi quando realmente a gente pôde se conhecer melhor. E no dia dos namorados, eu mandei um buquê pra ela de flores brancas e de rosas vermelhas, né? Tipo assim, não entregando, né? Foi um buquê dizendo o seguinte: quero te conhecer, mas não quero ser só teu amigo. Entendeu? Um buquê meio que assim, sabe? Metade rosas vermelhas e metade brancas. Que lindo, cara. E aí foi quando, a partir desse buquê, a gente começou a conversar de fato pelo WhatsApp. E aí estamos aí hoje casados, graças a Deus. Maravilha! E desse amor, desse relacionamento incrível, nasceu o lindo Ayman, o príncipe. Como é que é ser pai do Ayman? É uma experiência fantástica.
Eu acredito que todo homem precisa passar por isso, de verdade, porque te traz maturidade, né? Te traz a satisfação, como eu sou evangélico, eu vou muito para a Bíblia, de você se tornar um sacerdote, de você proteger alguém, de você proteger a sua casa, né? Eu acredito que o Ayman, ele trouxe prosperidade para dentro da minha casa, para dentro da minha família, porque você aprende a condicionar melhor o seu salário, você começa a entender o que é prioridade, prioridade de tempo, prioridade financeira, prioridade física mesmo, de você gastar tempo, investir tempo na sua família e na sua criança. Então, assim, o Ayman, ele é algo que trouxe isso, trouxe maturidade, né? Hoje eu me sinto um homem melhor, me sinto um marido melhor, tudo isso porque eu sou um pai melhor. Não que eu não pudesse ser, né? Eu acredito que eu já era um homem melhor por eu ser o marido da Janine. A Janine me tornou um homem melhor, me fez ser homem, me fez ser pai, me fez ser marido. Às vezes a gente acha que casar é somente você continuar namorando com uma aliança no dedo. Não. Você homem, marido, você se transforma. Você precisa passar por essa transformação de ser marido. E depois disso veio ser pai. E eu me sinto muito feliz, eu acho que é uma experiência fantástica que todo mundo, todo homem precisa passar, porque enriquece a sua vida. Aí o Ayman é a minha riqueza. Meu Deus do céu. Que coisa boa, linda a sua família, né? Obrigado, meu amigo. Boa nada. Agora eu queria saber de ti o que tu acha do futuro da comunicação. Hoje nós estamos na internet, mas tem TV, tem a inteligência artificial aí vindo com tudo. Existem as fake news. O que tu acha? O que tu acha que vai acontecer com a comunicação futuramente? Se a internet consegue ajudar a TV mesmo, realmente? Se ajuda a rádio? Conta aí, Preto. Bom, a comunicação, ela sempre passou por transformações, né? A gente vai lá na teoria do jornalismo, uma disciplina que a gente tem, eu acredito que no primeiro ou no segundo período de faculdade. Sim. E aí a gente enxerga que tudo começou pelo jornal impresso, né? E o jornal impresso começou porque o pessoal gostava de fofoca, gostava de falar da vida, né? E tudo começou com isso, com aqueles cartões de informações, né? Que depois foi agregado ao jornal impresso. E posteriormente do jornal impresso a gente foi para o rádio. E a rádio passou pela migração da TV preto e branco, depois para a TV em cores. E aí chegou a questão de você fazer transmissões ao vivo. E aí foi migrando até chegar na online. E hoje nós temos a questão da internet e inteligência artificial. Acredito que a inteligência artificial ela veio para agregar, se você souber usar e souber dominá-la. Tem uma coisa que a inteligência artificial ela nunca vai roubar, que é um comunicador que consegue transmitir emoções. Lembra que eu falei para ti que no momento em que da pandemia, aquela notícia me tocou ao ponto de eu esboçar minha emoção, compartilhar com o público de casa? Isso a inteligência artificial ela não vai fazer. Ela não consegue fazer. Não consegue chegar com esse sentimento aos telespectadores, né? A gente viu a migração do jornalismo convencional. Você sempre está bem postado, né? De você passar seriedade naquela informação. Isso já foi quebrado. Hoje nós... Ter aquela voz de não somente isso. Hoje a gente consegue... nós temos um público diversificado. TV A Crítica hoje ela não é só TV aberta. Você conversa com o público por meio do canal no YouTube, você conversa com o público da rede social no momento que você pede interação na televisão. Então hoje a gente consegue migrar esses públicos. E aquele apresentador formal que não conversa mais com o público, mas que somente lê TP e passa notícia, isso já foi tirado de lado, né? Então a gente aprendeu a dominar esse público, né? E eu acredito que a inteligência artificial ela também te possibilita isso, né? A você usar como mecanismo para agregar ao conteúdo da comunicação social. Mas tem isso que ela nunca vai conseguir, que é transmitir essa emoção para o público de casa. Tem toda a razão. Para quem quiser começar nessa profissão, quem quer ser jornalista, o que tu diria? Eu diria que você tem que estar aberto a todas as possibilidades. Você tem que não somente ir com um propósito de chegar assim e dizer
eu sou repórter de futebol, eu sou repórter de polícia. Não. A comunicação social hoje, o jornalismo hoje, ele é muito dinâmico. Às vezes você sai para fazer uma pauta de esporte, mas no meio do caminho acontece um acidente, você precisa entrar ao vivo. E aí, se você não dominar aquela área, né? E de repente você está a ponto de fazer uma reportagem de polícia, mas o governador acabou de anunciar uma coletiva de imprensa. E se você não também tiver um pé no jornalismo que fale sobre política, como é que você vai conseguir transmitir aquele assunto? Então, esteja aberto a possibilidades, esteja aberto sempre a ouvir as pessoas, porque o profissional que sabe ouvir, ele consegue evoluir, né? Então, a evolução ela só acontece quando você acaba ouvindo e principalmente seguindo a orientação de pessoas que realmente estão ali para agregar na sua vida profissional. Então, eu deixo isso. Seja sempre aberto a novas possibilidades e sempre queira aprender. Se você sempre estiver disposto a aprender, você vai crescer, de verdade. Maravilha. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Quando o Luiz, lá com seus 100 anos, partir para a eternidade, já? como é que ele quer ser lembrado? Cara, ser lembrado como alguém que sempre foi gentil, que sempre foi humilde, disposto a ensinar, disposto a orientar as pessoas, não como alguém egoísta. Eu acho que o comunicador ele não pode jamais guardar para ele conhecimento, né? Nunca guarde conhecimento, porque existem sempre pessoas dispostas a aprender e sempre tem pessoas que acabam olhando para você como referência, né? Então seja essa referência, ensine, sabe? Esteja sempre disposto a compartilhar. Então eu acho que o legado do Luiz, quando ele não estiver mais dentro da comunicação, vai ser esse, uma pessoa que sempre gostou de compartilhar conhecimento. É sempre isso que eu quero trazer para minha vida, né? Ser uma pessoa que sempre compartilhou, sendo sempre uma pessoa que foi generosa com as pessoas e que nunca guardou aquilo que sabia, mas acima de tudo que dividiu. Eu acho que é isso. Aí, meu amigo, quero te agradecer por ter vindo no meu programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Te admiro demais. Obrigado, amigo. E a recíproca verdadeira. Obrigado. E torço pelo seu sucesso sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Continue te abençoando, né? Abençoando tua família e na nossa profissão. E é difícil, né? A gente sabe, tem seus desafios, mas que é incrível e é bom demais estar nela, né? Então Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Desejo muito sucesso para você, desejo muito sucesso pro programa do Alan, para a Teleli, e que você que nos assistiu, compartilhe esse conteúdo, né? É um produto genuinamente da terra do meu amigo Alan Harper. Muito obrigado. Alan Lima. Mas olha, a gente vai encerrar. Vamos encerrar com música boa? Opa! Vamos encerrar? Não prometo a boa, mas a música eu arrisco. Então vamos lá, vamos lá. Olha, gente, a gente vai pro momento musical, mas eu quero agradecer a você que nos assistiu. Muito obrigado pela sua companhia. Curte, comenta e compartilha sempre o nosso programa. Segue as nossas redes sociais. Continua com a Teleli, com a Foco On TV também, que é uma parceria, né? Essa parceria é incrível. Então, vamos lá. Música boa é agora no programa do Alan. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus
Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus.
me explica